Meus amores, começando mais um vídeo pro canal. No vídeo de hoje, gente, eu vou contar pra vocês como era a minha rotina lá no hospital, né? Na escola maternidade, que foi onde eu tive a minha filha. Então, se você for novato, já vai se inscrevendo, ativando o sininho pra não perder as notificações, deixando seu like. Eu vou começar contando pra vocês, gente, como era a minha rotina lá, né? Era super puxada, sabe, gente? Assim, muito difícil. Não é qualquer mãe, não é qualquer pessoa que consegue passar por aquela rotina e, de fato, não se sentir mal. A gente ficava o tempo todo vestidinhos de batinha. Aquele ambiente de hospital, gente, aquilo ali é muito difícil. 24 horas, dormir e acordar. E ver todas as mãezinhas passando por aquela situação, com aquelas batinhas. Tendo que ver o neném lá na UTI. Gente, foi muito difícil. E aí eu fiz aqui um roteiro, porque senão eu não vou lembrar. Porque foram muitas coisas, né? E é isso, né? Como que aconteceu? Eu fui ganhar minha bebê no dia 18 de junho de 2023, né, gente? Eu fui pro hospital no domingo e desse hospital eu fui encaminhada pro outro hospital, né, pra maternidade escola. Eu fui transferida com acompanhante, tinha que ter um acompanhante. E aí, quando eu cheguei lá, elas tentaram controlar a minha pressão, porque ainda estava alta. Não me disseram de cara que já ia ser feito, porque a minha pressão estava muito alta. E elas achavam que se dissesse, aí que ia ser pior. Porém, gente, quando me disseram que ia ser feito a cesárea, eu fiquei tranquila e fiquei satisfeita, porque a minha preocupação era que eu sabia o que eu tava passando, o que eu tava sentindo, as dores de cabeça em casa e tudo, e meu medo era de voltar, de não fazer a cesárea. E aí eu tava muito tensa, tava muito preocupada. Só que aí, quando elas me disseram que ia ser feita a cesárea, eu comemorei, eu fiquei feliz, porque eu sabia que ia levar minha filha pra casa, certo? Não fiquei nervosa. Até aí, tudo bem, né? Foi feita a cesárea, aplicaram lá aquela injeção que dão aqui na coluna, né, nas nossas costas e tal. E aí, já foi adormecendo a parte, né, das minhas pernas, já não sentia. E aí, do que adormeceu, eles começaram o procedimento. No meu ponto de vista, eu acho que foi mais ou menos meia hora, 40 minutos. Eu tava muito inchada, gente. Parecia que eu não tava ali. Meu corpo tava, mas enfim. E aí, foi feito a cesárea. Eu fiquei muito feliz. Só que, quando eles tiraram a bebê, o choro da neném foi muito baixo. Naquele momento, na minha cabeça, né, como eu tava delirando já, na minha cabeça, minha filha não tinha nascido com vida. E aquele barulho de bebê chorando tão baixo, pra mim era como se fosse, tipo assim, uma simulação, como se fosse um barulho no celular pra mãezinha achar que o bebê tinha nascido. E naquele momento eu achava que minha filha não tava viva, infelizmente. Aí naquela hora, do que eu achei que a minha filha não tava viva, aquela equipe, né, inteira ali que tava em cima de mim, mostra o bebê passando naquela caixinha. Só que quando eles mostram, eu não vejo a minha filha. E aí eu falo assim, gente, eu não vi a bebê, eu não vi. Eu quero ver. Ele afastou um pouquinho e aí eu continuei não vendo. Vi só aquele pano verde. Aí eu pensei só comigo, minha filha realmente não tá viva. E eles não estão me mostrando porque, enfim, não querem me abalar. E aí na mesma hora eu falei, tudo bem, pode levar a bebê. Do que leva, gente, eu já fiquei um pouco preocupada, né? E minha acompanhante na hora correu, foi lá ver o que eles estavam fazendo. Aí, gente, ela foi, correu, viu, né, como é que tava lá, o que estavam fazendo, tirou uma foto da neném. Tudo bem, até aí tudo bem. Ela leva pra me ver, tudo bem, eu fiquei meio cismada. Bom, o choro já foi meio fraco. A foto não parecia com nenhuma das nossas ultrassom. Tipo assim, era um neném que pra mim não tinha nada a ver com os nenéns que eu via nas ultrassom que foram feitas, né? Aí tudo bem, eu sei que aí eu subi pra UTI. Fiquei na UTI a noite toda, não conseguia dormir. Eu ficava olhando pro relógio. Gente, eu via cada segundo passando, eu não conseguia dormir. E aí, nisso, gente, eu sei que foi a noite toda. Eu fiquei na UTI, minha filha desceu pra UTI neonatal, né, que é onde ficam os bebês, e pra tomar oxigênio, e eu fiquei na UTI. No outro dia, gente, eu não sei, por certos horários, eu desço pra ficar internada, né? E eu saio da UTI, desço pra ficar internada. E aí foi quando eu comecei a pensar, e agora? Cadê minha filha? E fiquei pensando e tudo. A minha acompanhante naquele momento não podia ficar mais comigo. Ela teve que ir embora pra ficar com o filho dela, né? Que ela também tem filho. E aí não tinha mais quem ficar comigo. Não tinha mais uma pessoa pra me acompanhar.
Aí tudo bem, eu me conformei, eu falei assim, eu fico de boa. Quando eu tô com internet, qualquer coisa eu me comunico. Gente, só que na sala que eu estava ali, ó, internada, infelizmente não pegava sinal. E eu tava dopada, com muitos remédios, não sabia o que estava acontecendo. Naquele momento eu comecei a surtar. Comecei a surtar, comecei a delirar, querendo saber cadê minha filha. Só que eu tinha uma consciência em mim de que eu não tinha ninguém ali naquele momento, mas que tava tudo bem, que a minha filha tava bem. Eu não foquei em coisas ruins. Naquela hora, eu só queria estar bem também pra poder ver minha filha. Só que eu comecei a achar estranho porque que ninguém trazia notícia da minha filha. Ninguém trouxe minha filha pra me ver. Ninguém dava nenhuma notícia. E eu comecei a surtar. Comecei a chamar a enfermeira pra me dar remédio pra dormir. Eu lembro que eu pedi umas 3 vezes. Moça, me dá remédio pra me dormir, porque eu não tô conseguindo me concentrar pra dormir. E isso tá me prejudicando. Eu tô sem ninguém aqui, eu tô muito preocupada, eu não tô tendo notícia da minha filha. E a enfermeira só dizia assim, daqui a pouco eu trago. Quando a médica chegar, eu peço pra ela passar, né, pra escrever, e eu lhe dou. E nisso ficou enrolando, e nada de trazer esse remédio pra me dormir. Foi quando eu comecei a gritar, falar alto. Moça, eu preciso saber a notícia da minha filha, ninguém me traz notícias. E comecei a falar, a gritar com a enfermeira. E nisso, gente, foi quando elas viram que eu realmente estava, tipo assim, descontrolada, né? Preocupada, porque eu não tinha notícia da minha filha, não tinha ninguém ali me acompanhando naquela hora. E aí elas realmente trouxeram, aí veio bem rápido uma médica e trouxe um remédio pra botar na veia, né? Pra mim poder dormir. E na mesma hora veio também uma... Oi, amor, desculpa. Na verdade, você não lhe viu. Viu? Na mesma hora veio uma psicóloga, né, e começou a conversar comigo. Eliane, fique bem, a sua filha tá bem e tal. Aí eu dizia assim, mas e cadê minha filha? Que ninguém traz notícia, eu quero só a notícia da minha filha. Aí ela disse, você quer que eu vá lá e eu trago foto, vídeo da bebê? Eu disse, lógico. Qual a mãe que não queria ver a sua filha, um vídeo, uma foto, qualquer coisa, estando naquela situação? E aí ela trouxe. Quando ela chegou lá, a foto era totalmente diferente da foto de quando a bebê nasceu, tipo assim, que eu vi, né, que a minha acompanhante me mostrou. Começou a dizer, não, mãezinha, é sua filha sim, essa aqui é a Maria Safira, tá aqui, ela nasceu com tantos quilos. Minha filha nasceu, gente, com 1 quilo, 550 gramas e 43 centímetros. E tudo mais, foi horário tal, e tá. E eu, tá bom, eu vou te dar um voto de confiança, vou acreditar que é minha filha. E aí, naquela hora, o remédio já foi me pegando, aí eu já fui dormindo. Nisso, chegou uma pessoa pra me visitar, né, e uma outra pessoa pra ficar como minha acompanhante. E aí, quando eu vi essa pessoa, eu fiquei muito feliz, porque assim, apesar de ser uma pessoa que eu não tenho muita amizade, não tinha muita intimidade, mas era alguém conhecido, e que quando eu vi, eu fiquei muito feliz, gente. E aí veio também uma moça pra ficar comigo. No que veio essa moça pra ficar comigo, gente, eu comecei a falar assim pra ela, amiga, eu sei que tu não pode me dizer, mas eu sei que a minha filha não tá viva. Gente, eu só achava que a minha filha não tava viva, eu só achava que aquele bebê não era minha filha. Por conta, gente, que foi muito tempo sem ninguém me dar notícia. Tudo bem, aí a moça que tava comigo foi e disse assim, para de falar isso, tua filha tá bem. Aí, só que assim, aí essa pessoa ficou conversando lá com as meninas que estavam lá também e tal. E aí, na minha cabeça, eu achava que ela comentava pras meninas que, tipo assim, a bebê dela não tá aqui, infelizmente não tá viva, infelizmente faleceu. A gente nem sabe como é que vai ser quando ela melhorar pra gente poder contar. Gente, eu só pensava isso. Foi quando eu consegui dormir. No que eu durmo, eu tive um pesadelo, vou dizer assim. Eu via Deus, chegava no hospital e dizia assim pra mim, olha, eu tive que fazer isso, se conforme, eu tive que levar sua filha, porque você não vai conseguir cuidar dela sozinha, então eu peço que você se conforme. Gente, eu acordei naquela hora ali daquele pesadelo e eu já olhava assim muito pra baixo, eu olhava muito pra baixo e só dizia assim, eu sei que a minha filha não tá viva, eu já tô conformada, Deus veio me dizer que eu não ia conseguir cuidar dela só. Repeti, né, pra essa pessoa, eu falei assim, olha, eu sei que você não pode me dizer e nem me diga, porque a minha pressão tá alta e vai ser pior você me dizer, mas eu sei, a minha filha não tá viva. Eu achava muito isso, gente, porque, gente, sem nenhuma notícia da minha filha, o choro foi muito baixo. A primeira foto que eu vi não tinha nada a ver com as fotos da ultrassom. Quando a psicóloga vem que traz as fotos, a menina tava totalmente diferente. Ela trouxe as fotos, tava lá, a minha filha
muito coradinha, o cabelo preto, totalmente diferente da primeira foto que eu tive contato. Então eu só achava que realmente que eles não podiam me dizer, porque eu tava com a pressão alta, a qualquer momento poderia acontecer o pior comigo. E aí pra não me abalarem, não podiam me dizer, né? E eu só sentia que aquele sonho era Deus me conformando, né? E aí eu já tava bem triste, mas querendo tentar manter a calma pra minha pressão não piorar. Gente, aí quando eu desci pra essa outra sala que eu fiquei internada, porque eu passei 6 dias, né, com pico de pressão alta. Aí só pra vocês entenderem, gente, eu tive a neném no domingo à noite, quando foi na segunda-feira aconteceu isso, e eu só fui ver a neném na terça. Quando eu desço pra ir ver minha filha, a todo instante, no caminho até chegar lá à sala neonatal, né, da UTI, eu só achava que quando eu chegasse lá, ia chegar uma médica e ia me falar, tua filha não tá viva, não deu certo, isso. Aí eu pensava assim, aí pronto, eu achava que a médica ia chegar e ia dizer, né, que ia me conformar, que infelizmente não foi assim, mas que em um outro momento eu ia ter a chance de ser mãe novamente. Mas aí não, gente, quando eu vou entrando, eu já vou lavando as mãos aqui. Do que eu vou lavando as mãos, eu já vou perguntando, moça, e o bebê da Maria Eliane? Porque a gente não pergunta pelo nome do bebê, a gente pergunta pelo nome da mãe, né? Aí ela foi e me disse assim, é esse primeiro bebê aqui. Gente, eu não acreditava. Eu não acreditava que era minha filha. Eu fiquei tão feliz que eu fiquei sem reação. Quando eu fui tocar a Safira, eu pegava nela assim, ó. Aqui era a cabeça da Safira, eu tocava nela assim. Peguei só nela assim, com medo, tipo assim, de machucar, era muito sensível. Eu nem sabia que eu podia pegar nela. E depois foi me dito que eu poderia pegar nela se eu quisesse. Só que aí eu abri aquela caixinha, né? Toquei nela assim, bem leve e rápido. E fechei a caixinha. Gente, o primeiro contato com a minha filha, eu fiquei totalmente sem reação. Aquele primeiro contato com a minha filha, gente, eu fiquei totalmente sem reação. Eu não acreditava que, tipo assim, eu já sabia que era minha filha, porque não era possível que eles iam arranjar um neném pra dizer que era meu sem ser. Eu já senti que era minha filha. Achei ela muito linda. Eu fiquei desacreditada que eu era capaz de ter um neném tão lindo daquele. Que na hora que eu vi assim, como que pode? Até ontem eu era sozinha e hoje somos duas. Aí eu fiquei muito sem reação e eu lembro que eu não demorei muito tempo lá. Eu fiquei tão feliz, tão ansiosa, que eu não quis ficar muito tempo lá dentro da UTI neonatal. Ali eu já voltei pro meu canto, já fui tomar meu banho, fui almoçar e fiquei aliviada, fiquei feliz por saber que lá ela estava muito bem cuidada. Só que quando eu vi aquela sondinha no nariz dela, eu fiquei muito preocupada, né? Porém era necessário, tinha que ter, porque era através daquela sonda que minha filha ia se alimentar. E aí eu perguntei quantos ml ela estava tomando, aí me disseram que ela tinha começado com 12 ml. Gente, muito pouco, 12 ml. E aí nisso, gente, eu fiquei 6 dias internadas com pico de pressão alta, minha pressão não controlava, não baixava. Era comprimido de 10 em 10 minutos para minha pressão baixar durante esses 6 dias. Gente, era comprimido que vocês não fazem ideia. Se em casa você toma um Andoflex e fica com medo, vocês não fazem ideia o tanto de comprimido que me passaram naqueles dias, nos 6 dias, pra baixar aquela pressão. E aí, depois disso, depois dos 6 dias, minha filha ainda continuou também, né, na UTI neonatal. Ela ficou, gente, 14 dias na UTI. Todos os dias eu chorava. Gente, eu vivia nos corredores do hospital chorando. Gente, eu sofri demais, eu só chorava e queria ficar perto da minha filha 24 horas. Só que eu só podia ficar com ela até às 6 da noite. Eu ficava das 7 da manhã às 6 da noite. E foram os dias mais difíceis, porém, ao mesmo tempo, os melhores e os mais necessários, porque minha filha me trouxe vida. E aí, enfim, gente, eu chorava muito, né? E assim, às vezes eu nem queria almoçar, eu nem conseguia me alimentar, porque eu só queria ficar perto da minha filha. Eu chorava, só chorava. Foi muito difícil. Eu ia pro banco de leite tirar leite pra minha filha se alimentar do meu leite, porque eles colocam na sondinha. Tem os leites do banco de leite, que são os leites que são doados, e tem também as fórmulas que eles dão. A minha filha tava na fórmula, ela não tava tomando leite, tipo, como é que eu posso dizer, de doação, né? Ela tava na fórmula, e eu tinha que tirar o leite no banco de leite pra me poder deixar pra minha filha, né? E aí tinha que ter os horários certinhos, e no início era muito leite, eu conseguia até doar leite, na verdade, né? Enfim, só sei que, gente, foram 14 dias nessa luta. E finalmente, em um domingo, eu fui super cedo. Fui muito cedo, tomei banho 6 horas, fui super cedo pra ficar com ela. E quando eu chego lá, fiquei com ela a manhã toda. Aí por volta de 11h30 eu tive a notícia de que
teria surgido no Canguru uma vaga pra mim e com a minha filha. O Canguru que é, gente? É uma sala qual a minha filha ia poder ter contato comigo 24 horas. Eu iria me internar de novo no hospital e ficar com a minha filha. Naquele domingo, gente, por volta de 11h30, eu soube daquela notícia, eu fui na sala do Canguru, fiquei lá insistindo, já tinha uma outra pessoa querendo cortar a fila, eu fiz guerra, eu disse, não, é minha vaga, é minha vez. Gente, eu fiquei lá, insisti o tempo todo, aí eu não queria nem pegar minhas coisas pra poder me internar, eu já queria ficar lá mesmo, sem pegar nada, enfim. Nisso, eu ligava pra farmácia, recebia produtos de higiene, né, porque eu tinha que ter. E aí, os entregadores entregavam na farmácia, e eu me virava, gente. Eles deixavam lá embaixo, eles me entregavam da farmácia pro, como que fala, pro balcão lá do hospital. Elas mandavam me descer, pegava, enfim, eu ia me rebalando, vivendo. Tinha que desenrolar, né, gente? Eu tava só. Mesmo dessa oportunidade da vaga no Canguru, eu lembro que tinham me ligado pra me informar que a minha filha ia ser transferida desse hospital pro hospital chamado Curandares. E foi ali que eu surtei mais uma vez, chorei pelos corredores, fui conversar com a médica porque eu não aceitava essa transferência, porque eu lembro que o filho da Juliana Priscila tinha nascido nesse mesmo hospital, maternidade escola, estava muito bem assistido até o 6º mês, 5º ou 6º mês, e de repente transferiram ele para um outro hospital que foi Alberto Seib. Quando me falaram de transferência, eu não aceitei, gente, porque eu sabia que a minha filha estava muito bem ali. Eu saí chorando, surtando, e de novo, mais uma vez eu consegui. Não consegui, tipo assim, não levaram a minha filha, não transferiram a minha filha. E deu tudo certo para ela continuar naquele hospital. Em seguida, teve essa vaga no Canguru. Eu fui para essa vaga, a gente ficamos lá por 23 dias nesta vaga no Canguru. E assim, foi lá onde eu aprendi a dar banho na minha neném, porque elas me ensinaram a dar o primeiro banho, elas deram, mas o segundo quem dava tinha que ser a mãe. Foi lá no Canguru, gente, onde que eu aprendi um pouquinho, assim, um terço de como é ser mãe de verdade na prática. Porque lá eu aprendi a amamentar, né, meio desajeitada, lá tinha fono, tinha fisioterapeutas, tinha todos os tipos necessários que vocês possam imaginar de médico 24 horas, todos os dias. E fora que eu também estava tendo acompanhamento psicológico com uma psicóloga de lá, que eu mesma pedi, porque nós mulheres que passamos por esses momentos de fragilidade, ai, quão maravilhoso se todas soubessem que é necessário sim ter um acompanhamento psicológico. E assim, eu fui muito bem assistida e acompanhada pela psicóloga Elaine, maravilhosa, foi assim, muito necessário. Se hoje eu tô tão firme, gente, foi porque eu mesma pedi pra ter esse acompanhamento psicológico e todos os dias ela ia conversar comigo, ela gravava as nossas conversas, enfim, foi maravilhoso, foi necessário. E eu vi o quanto maravilhosa que eu fiquei depois de tudo isso que eu tô passando. E lá no Canguru, gente, eu fiz muitas amizades com as enfermeiras de lá, elas eram maravilhosas. Elas não vão assistir esse vídeo, possivelmente, ou talvez sim, porque algumas delas sabem, né, que eu trabalho no YouTube, bebê. E aí eu quero deixar aqui marcado o nome delas. Duas Flavinhas, a Flavinha, a Flávia Rai, enfim, gente, sobrenome não lembro agora. A Joelma, a Renatinha da noite também, a Dona Helenice, enfim, foram várias, que agora eu não vou lembrar o nome. A Sara, que até ela trabalha com ninho, essas coisas, eu comprei o ninho da Safira, lindo. Eu acho que eu não mostrei pra vocês. E em um outro momento eu vou mostrar pra vocês, né, o ninho da Safira. E assim, lá também eu tive a chance de fazer o mês-aniversário da Safira, né? Eu entrei em contato com locais que fazem entregas de bolo, aí entregaram 2 bolos, 3 refris, salgado. Aí a gente decorou, foi tema Joaninha, enfim, eu fiz tudo isso pra minha filha. E as nossas rotinas eram essas, gente. Tinha que tirar o leite. Quais eram os horários? Como que era feito? 7 horas a gente acordava, tomávamos banho, tomava café, porque lá tinha o quarto, a parte da cozinha, que a gente podia fazer até comida se quisesse. Mas a gente comia do hospital também, as comidas maravilhosas, né? Porém, vocês sabem como é, né, gente? É complicado. E tinha também TV na parte da cozinha, era bem legal, era muito animado. As meninas são maravilhosas, são profissionais assim de mão cheia. Eu nunca vi um hospital tão profissional quanto esse, gente, recomendo. Se eu não tivesse passado pela síndrome de HELP, eu teria 10, 20, 30 filhos ali, porque lá foi perfeito. E às vezes também diz muito da gente, né? Às vezes também depende de quem é você com as pessoas. Enfim, quero deixar um beijo aqui pra Aline, pra minha amiga, né? A mãe do Samuel e do Gabriel, que são gêmeos. Essa maravilhosa que, gente, assim, marcou demais. Quando foi pra mim ficar perto da minha alta, essa linda tava chorando, não queria que eu fosse embora. E depois, no final, ela acabou indo primeiro do que eu, um dia antes.
Só pra finalizar aqui o vídeo, gente, eu vou falar pra vocês os horários que a gente tinha que tirar leite, porque aquilo ali era necessário pras nenéns, mas pras mães é uma tortura, gente, é complicado, é difícil, é doloroso, dói. A gente tirava o leite 8 horas da manhã, depois às 11, depois, eu anotei aqui porque eu não lembro, às 2 horas, 5 horas da tarde, 20 horas da noite, às 23 horas, 2 horas da madrugada, 5 horas da madrugada. Essa era a rotina de tirar leite pra gente amamentar os nenéns, né? E era isso, gente. Foi uma experiência maravilhosa. É difícil, né? Porque é um bebê prematuro, os cuidados são dobrados, a gente fica com muito medo. Eu fiquei com muita ansiedade quando foi pra gente sair. Eu até passei mal um dia antes. Meu braço adormeceu, minha língua adormeceu. Uma dor de cabeça enorme, um dia antes de ter recebido a minha alta, porque eu fiquei ansiosa. E aí eu tive que descer pra emergência e no outro dia acabei não recebendo a alta e a minha alta foi só no outro dia. O que é que ocasionou isso, gente? Perdeu o movimento do braço, eu tava com a neném no colo quando isso aconteceu. Perdi o movimento do braço, a língua ficou dormente e a dor de cabeça forte. Simplesmente, quem teve síndrome de HELP, né? Pode acontecer algumas coisas ainda no decorrer até 3 meses após o parto. Então, assim, eu tenho que me cuidar, tenho que continuar tomando medicamento. Eu tenho que ter esse cuidado, porque pode acontecer qualquer coisa e depois ter sequelas, enfim. Mas Deus é maior, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. E eu creio que nada de pior, de ruim vai acontecer. E foi assim que foi, gente, toda essa rotina. Não sei se eu expliquei tudo certinho. Vale ressaltar que aos sábados, né, a gente tinha que descer pra ir pro jardim, passear com as neném. Teve lá um sábado bem legal que a gente tocou violão. Uma das enfermeiras tocava violão, que é a Cleo, que eu não posso esquecer da Cleo. Um beijo, Cleo. E aí, era sempre assim, porque as moças iam lavar o quarto. Enfim, gente, o que eu tenho a dizer pra vocês é que eu passei por um mal necessário. O que é um mal necessário? É a gente extrair as coisas boas de algo ruim que aconteceu. Eu passei por tudo isso, pela síndrome de HELP, mas eu entendi que foi necessário, porque aí eu fui encaminhada para o melhor hospital. Eu tive a oportunidade de aprender muitas coisas, né? Porque não é à toa que o nome do hospital lá é Maternidade Escola. E foi lá onde eu aprendi a amamentar minha filha, a trocar fralda, que eu não sabia fazer nada disso, a dar banho, que eu amo dar banho na minha filha, porque eu aprendi lá. Primeira vez que eu fui dar o banho nela, eu me tremia toda, mas foi muito maravilhoso ter aprendido tudo isso que eu passei lá. Então eu extraí só coisas boas desses momentos que eu passei. Tô aqui viva, firme, e eu peço a Deus saúde pra me cuidar da minha filha. E o vídeo foi esse, né? Se tiver deixado algo a desejar, vocês comentem aí embaixo, façam perguntas que eu vou amar responder. Um grande beijo e até o próximo vídeo.